Olá, bom dia, tudo bem? Se você for ouvir à tarde, boa tarde, e à noite, boa noite. Seja bem-vindo, você é um convidado especial aqui na Escola Bíblica Dominical, online. Nós estaremos falando sobre os heróis da fé, uma maratona bíblica muito interessante, já foi falado sobre vários heróis da fé. Hoje, em especial, vou estar falando sobre três pessoas: os pais de Moisés e Moisés. Eu quero começar a falar sobre os pais de Moisés, Arão e Joquebede. Você não consegue achar muita referência na Bíblia sobre eles. Você vai ver lá em Êxodo, e depois ele é citado em Hebreus 11, e talvez na genealogia ali, mas falam que é Arão, mas talvez Esrom, então não dá para saber ao certo. Então, as referências que nós temos sobre eles são muito baixas, né, para a gente tentar entrar numa história. Mas eles mudaram a história. Mudaram a história de um rapaz chamado Moisés, na época uma criança, através da ousadia dele e através da coragem que eles tiveram de enfrentar o rei do Egito. Resumindo a história, o rei do Egito ficou sabendo que iriam matar, iria se levantar um libertador. Então o que ele precisou fazer? Que todas as crianças fossem mortas para não surgir esse libertador. Os pais de Moisés foram muito ousados. E para você fazer parte de uma grande história, necessariamente você não precisa fazer grandes coisas. Porque através de pequenos atos, pequenas atitudes, você consegue mudar uma história, mudar uma trajetória de vida e causar um grande impacto na história da humanidade, na história de outras pessoas. Foi o que Joquebede e Arão fizeram. Eles foram muito ousados e eles esconderam Moisés durante um tempo para que ele não viesse ser morto, e depois eles colocaram ele no rio. E aí se sucede a história de Moisés, que ele foi encontrado pela filha de Faraó, por isso que o nome foi dado para ele, Moisés tirado das águas. É muito interessante a história de Joquebede e Arão, porque eles não foram o autor principal do Pentateuco, da história do povo de Israel. Eles foram coadjuvantes, mas a atuação deles foi fundamental para que um dos homens mais importantes da Bíblia, do Velho Testamento, pudesse ter sido levantado. É um homem que até hoje ele é feito filmes no nome de Moisés, são feitos filmes de história, filmes de ficção. O nome de Moisés ele causa várias discussões entre protestantes e muçulmanos, entre árabes e judeus. Muitos mitos são levantados em relação a Moisés. Ele teve um papel muito importante na história da humanidade. Só que para que viesse a vida de Moisés ser tão importante e tão diferente, ele precisou da ajuda de seus pais, Arão e Joquebede. Então, Arão e Joquebede foi dotado de uma ousadia maravilhosa. No final, depois eu vou fazer uma pequena aplicação sobre a vida de Arão e Joquebede, que é os pais de Moisés, e depois sobre a vida de Moisés, para que a gente possa entender como trazer essa história para os nossos dias de hoje. Então, segura aí os primeiros mais importantes, Arão e Joquebede, para a gente entrar na história de Moisés. Então a Bíblia não tem muito relato sobre eles, mas eles foram muito importantes para a história de Moisés. E quando se fala de Moisés tem muita coisa para falar, mas muita mesmo. Então eu destaquei aqui três coisas para a gente falar sobre a vida de Moisés rápida e são muito interessantes. A vida de Moisés ela é dividida em três etapas. A primeira etapa ela é no palácio, que são 40 anos, quando ele é colocado no rio, e a filha de Faraó, ali, a filha do rei do Egito, ela pega ele para ser criado como filho dela, e ele é criado no palácio. Então, segura aí, guarda, escreve, se você puder, três etapas da vida de Moisés. Só que antes da gente entrar nessa primeira etapa, é importante ressaltar que os primeiros anos da vida de Moisés, ele foi criado pelos seus pais. Então não é assim, ele não nasceu e já foi colocado no rio. Então Joquebede,
e Arão escondeu ele enquanto podia. E não foi aleatório isso, porque ele acabou sendo educado por judeus na cultura judaica, na cultura do povo descendente de Deus. Então, esses primeiros anos da vida dele foi muito importante. E depois a vida dele foi dividida em 3 etapas. Mas essa primeira etapa que foi criada pelos pais dele, que foram pessoas excepcionais, pessoas ousadas e pessoas que mudaram a história de um homem e automaticamente mudaram a trajetória de uma nação, que foram os pais de Moisés. Então, às vezes, você fica triste que você não está fazendo grandes coisas na sua vida pessoal, na sua vida profissional ou na sua vida espiritual. Mas aquela pequena coisa que você está fazendo, ela pode mudar uma grande história lá na frente. Às vezes você cuidar do seu filho, criar, tá educando ele ali, traz toda uma diferença para uma grande nação. Você não sabe no que ele vai se tornar, ou você não sabe no que o seu projeto vai se tornar. Eu não sei, a Bíblia não fala, mas talvez Joquebed sentiu e falou assim: eu acho que esse menino vai ser o libertador. Essa pequena criança aqui, esse pequeno projeto, eu creio que vai tornar um grande sonho, um grande projeto. Então, as grandes coisas, elas sempre começam assim, em pequenas atitudes. Então, as atitudes dos pais de Moisés foi fundamental para que essas 3 etapas na vida dele acontecessem, tá bom? A primeira etapa na vida de Moisés, ela se deu no palácio. Você vê a referência lá em Êxodo, e você vai ver a referência também no livro de Atos dos Apóstolos. O testemunho de Estevão, em Atos 7, ele relata muito bem ali o Velho Testamento, conta toda a história. E 7 do 22 em diante, ele começa a falar sobre Moisés. E Moisés, ele fala ali que Moisés ele foi ensinado, em Atos 7, 22, Moisés ele foi ensinado e foi criado para ser príncipe. E depois, em 23, fala assim que Moisés ele conheceu toda a ciência do Egito, toda a ciência egípcia. Então, para quem é mais estudado, para quem vai muito na história, se fala muito que os egípcios eles inventaram muitas coisas, eles tinham uma ciência muito moderna. Então, a primeira etapa da vida de Moisés, ele foi criado na regalia, ele foi criado no conforto, ele foi criado com muito carinho, ele foi ensinado em toda a ciência. Então, se você tinha na sua mente que Moisés era um cara leigo, ou um cara sem conhecimento, tira isso daí da mente, porque ele foi criado ali dentro do palácio, em toda a ciência egípcia, os grandes monumentos, as grandes descobertas que foram feitas na humanidade, muita coisa partiu dos egípcios, e Moisés ele tinha conhecimento de tudo isso. Interessante que ele passou 40 anos, como fala lá em Atos 7, e também fala em Êxodo. Ele passou 40 anos no palácio. Só que é interessante que depois ele saiu e vai entrar na segunda etapa da vida dele. E a segunda etapa já não é tanto conforto, já não é tanta regalia. Que a segunda etapa da vida de Moisés, ela já são 40 anos no deserto indo para a terra de Midian. É algo muito interessante. No meio da primeira para a segunda etapa eu quero destacar, mas não quero entrar muito fundo nesse tema. Na primeira etapa, ele foi criado em todo conforto. Pensa aí, o que você teria de conforto hoje em dia? Como que seria bom para você? Então, tudo que você teria de bom materialmente, em relação ao ensino, estudo, as melhores universidades, você desfrutou disso. Mas nada disso conseguiu segurar Moisés dentro do palácio. Porque eu acredito que os primeiros anos da criação dele foi fundamental, foi a base, foi a estrutura que Jesus fala lá. Uma casa, ela tem que ser construída sobre alicerces fortes. Então, uma casa que é construída sobre a rocha, vem o vento,
vem a tempestade, bate ali, mas não consegue derrubar aquela casa. Então os primeiros anos da vida de Moisés, por isso que eu falei, os pais deles foram fundamentais para o sucesso de Moisés. Então, você é fundamental para o sucesso de alguém, às vezes não é para o seu, mas é para o de alguém. Então, aquela estrutura que foi passada de Joquebede para Moisés, o tempo que ele teve ali no palácio, aquilo ali ficava batendo na cabeça dele, como fala em Provérbios. Ensina a criança no caminho que ela deve seguir, mais tarde ela não se desviará dele. Não quer dizer que você vai andar com a pessoa pro resto da vida, mas aquilo que você ensina, aquilo que você fala, vai ficar ali gravado na mente, no coração, e isso vai fazer uma grande diferença. E isso, para Moisés ter saído ali do palácio, eu acredito que só tem essa explicação. Esse desconforto dele começar a lembrar da história dele, das raízes, daquilo que ele foi ensinar. Então, a primeira etapa da vida de Moisés, ele foi ensinado em toda a ciência do Egito, mas é claro que também Deus teve um grande propósito nisso, porque depois, posteriormente, ele veio a escrever os livros da Bíblia. E para isso ele precisava de conhecimento, de localização, ele precisava saber escrita, conhecer papéis, conhecer a forma de escrever letras. Então ele foi um instrumento de Deus, o tempo dele no palácio, o tempo dele no conforto, o tempo dele de estudo foi importante. É o tempo de preparação. Depois ele foi para o deserto. Em Atos também mantém esse mesmo relato em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 30, aí fala que ele foi para a região de Midian, e ali ele conheceu Jetro, conheceu uma das filhas que ele se casou, e Jetro era um tipo de governador, um tipo de organizador ali da região. Ali ele teve contato com várias classes sociais, vários tipos de pessoas. Não deve ter sido um trajeto fácil pelo deserto, mas através desse trajeto ele conseguiu conhecer bastante localização, regiões, e através disso ele conseguiu dar detalhes e conduzir depois, posteriormente, o povo para a saída do Egito, porque era um cara que viveu no deserto. Um terço da vida dele, podemos dizer que ele viveu no deserto. Imagina assim, eu tenho 43 anos, é como se eu tivesse 15 anos no deserto. Então eu acho que é muito difícil a gente ficar 15 anos na prova, né? Eu falo pela minha idade. Então é mais ou menos assim, Moisés ele passou 40 anos no palácio, 40 anos numa aprovação, no deserto ali, mas também foi um propósito de Deus para a vida dele. E aí depois a terceira etapa da vida dele é quando ele retorna da terra de Midian para poder conduzir o povo. Então a terceira etapa da vida de Moisés também está relatada em Atos, capítulo 7, versículo 36. Então a terceira etapa da vida de Moisés foi conduzida por Deus para ele direcionar o povo, para ele tirar, para ele conduzir. Ou seja, ali começou um grande projeto na vida de Moisés, quando ele teve um chamado ali no Monte Horebe, na terra de Midian. Deus falou com ele, ele já tinha aproximadamente uns 80 anos de idade, e ali começou o grande projeto para ele conduzir o povo. Então não foi tão fácil assim. Quando a gente lê na Bíblia, ou quando você vê um filme, você fala, nasceu no palácio, ficou ali no palácio, depois sofreu um bocadinho ali no deserto, teve algumas provaçõezinhas, e depois já começou a conduzir o povo, falou com Deus, face a face com Deus, várias coisas loucas acontecendo. Não, foi uma grande preparação, uma grande escola que poucos homens talvez estariam preparados para isso. Então ele foi praticamente a primeira fase da vida dele, um terço da vida dele, ele foi ensinado, ele conheceu, ele se preparou. E aí, como ele conhecia só um lado da história, Deus colocou ele para o outro lado da história, o lado da luta, o lado da provação, o lado da adversidade, onde ele seria esmagado, seria moído. E aquilo ali não era porque Deus gosta de ver as pessoas sofrer, é para que ele aprendesse também como conduzir um povo, como ser um bom líder. Teve conhecimento de regiões, de tudo, e aí entrou na terceira etapa da vida dele, que é geralmente a etapa que muitas pessoas citam. Moisés tirou o povo do Egito, mas para isso
teve uma grande preparação na vida dele e teve pessoas importantes para que ele pudesse fazer esse grande projeto. Eu não consigo ver a história de Moisés sem Joquebede e Arão. Não consigo, porque eles foram fundamentais para o sucesso de Moisés. Então essas são as 3 etapas da vida de Moisés, é muito interessante. Deus gosta muito de trabalhar com números. 40 anos no palácio, ou seja, 40 anos de estudo, conforto, regalia, 40 anos no deserto, conhecimento, aprendizado, fortalecimento. A crise em si ela não é boa, mas a gente pode tirar boas coisas dela. Então Moisés pôde tirar boas coisas dela ali, fortalecer o caráter dele. E aí você vai passar 40 anos conduzindo, desfrutando. Então, se a gente for trazer para a nossa vida sempre são divididas em etapas. Você precisa entender qual é a etapa da sua vida. Esse estudo aqui não é simplesmente para você conhecer um herói da fé ou os pais dele. É para você aplicar esse estudo na sua vida. Em qual dessas etapas da sua vida você está passando? Use bem essa etapa, para que você venha desfrutar o grande projeto de Deus para a sua vida. Se você for o autor da história principal, ótimo. Se você for o coadjuvante, ótimo. O importante é você participar da história, tá bom? Resumo das 3 etapas, cada uma delas é muito importante para o seu crescimento. E eu quero finalizar aqui com uma aplicação simples sobre os pais de Moisés. É preciso ter coragem para realizar grandes coisas, mesmo que comece pequeno ou não seja o seu projeto principal. A crise em si não é boa, mas podemos tirar uma experiência maravilhosa dela. Isso sobre a vida de Moisés, ou dos pais de Moisés, perdão. Ousadia é fundamental para um grande projeto. Seja ousado na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, nos seus grandes projetos, na igreja que você está inserido. Seja ousado. E qualquer atitude, qualquer ação que você for fazer em qualquer âmbito da sua vida, entenda que ela é fundamental. E sobre a vida de Moisés, uma aplicação para as nossas vidas. Você precisa de tempo para se preparar. Esse tempo de preparação pode vir desertos, vai vir muitas crises e depois você vai conduzir a sua vida e a vida dos outros. Lembre-se, algo grande tem que começar pequeno ou de baixo. Então, é um estudo simples. A vida de Moisés ali na Galeria da Fé relatada em Hebreus, dos pais de Moisés também se encontra em Hebreus. Em Êxodo você vai ter uma história ampla sobre a vida de Moisés, sobre os projetos dele. E depois lá em Atos 7, o discurso de Estevão, em poucos versículos ele resume maravilhosamente as etapas da vida de Moisés, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe vocês, espero ter sido útil.